E boa noite, galera. Eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast. A gente também está ao vivo no IGTV aqui no Instagram. Eu estou com o Dr. Rodrigo Carpati. Rodrigo, se eu começar a falar o seu currículo, eu até comecei antes de você estar ao vivo aqui, viu? Só que é muita coisa, cara, é muita coisa. Então, realmente, assim, não dá para falar tudo. Mas você é super especialista na parte de condomínio, né? Não tem necessidade de falar o currículo. O importante é a nossa atuação constante. Eu atuo em condomínios desde que eu nasci. Eu já atuava em condomínios. Meu pai me levou muito cedo para a área e é um imenso prazer trabalhar nessa área e procurar esclarecer aí para os nossos ouvintes. Também quando eu compartilho, também estou ao vivo no meu Instagram. Estou vendo aqui o pessoal Legal. acenando. E é isso, é um momento difícil, mas é um momento que a gente precisa estar à disposição. Estou recebendo inúmeros chamados, preciso ajudar também a esclarecer, ajudar esses síndicos a administrarem esse problema, porque o coronavírus é realmente uma epidemia, uma pandemia, mas é um problema para a gestão condominial também. Certo, Rodrigo, eu vou abrir o pessoal aqui para as perguntas. Se o pessoal quiser perguntar, pode enviar pergunta, né? A gente vai, dentro do possível, aí, tentar atender o pessoal. Mas eu tenho algumas aqui antes. Eu queria que você respondesse para a gente, Rodrigo, quais os limites e responsabilidades do condomínio em relação ao coronavírus, né? Até onde o condomínio pode ir? Então, Kleber, o que a gente tem visto aí, hoje, quanto mais casos aparecem, mais as pessoas passam a entender que o papel do síndico também é um papel executivo. Então, discute-se muito se o síndico teria ou não poderes de, por exemplo, fechar uma área comum, proibir uma obra, proibir um acesso no elevador, sem qualquer embasamento jurídico, sem qualquer previsão na lei ou qualquer previsão ou aprovação numa assembleia. Mas em momentos de crise, o síndico ele precisa agir. A legislação, o 1336, o próprio 1348 do Código Civil, impõe ao síndico a guarda e a proteção das áreas comuns, fazer cessar as interferências nocivas, as perturbações ao sossego, saúde e segurança. Então, o síndico ele tem sim um papel essencial e fundamental na preservação da vida e na preservação dos seus condôminos. E para isso ele precisa tomar medidas administrativas. Ele tem sim poderes administrativos para que ele possa, em nome daquela coletividade que o elegeu, tomar algumas medidas como fechamento de áreas comuns, a proibição de circulação no elevador. Mas, é assim, ele pode tomar essa iniciativa mesmo que isso não esteja no regimento do condomínio. Ele pode, como é que fala assim, radicalmente fechar uma academia. Ninguém vai usar mais. Diante dessa situação que a gente vive hoje. Então, numa situação normal, não. Numa situação normal, não. Mas ele não teria poderes para isso. Não teria poderes. Até a própria legislação impõe o Código Penal, impõe algumas situações onde em estado de guerra, estado de calamidade, até o próprio Congresso está agindo em estado de calamidade, ele passa a ter uma condição diferenciada. O que ocorre é que o síndico ele é o guardião daquela coletividade. E, logicamente, que o que ele está fazendo tem que estar alinhado com a realidade. Então, nós temos, por exemplo, que dificilmente você vai ver o poder público dizendo ou emanando uma lei dizendo, olha, você não pode realizar uma assembleia se tiver mais de 100 pessoas reunidas. Mas ele faz de forma genérica. Então, se é proibido a realização de encontros, depende do Estado, com mais de 100 pessoas ou com mais de 500 pessoas, isso se aplica também ao âmbito do condomínio. Se, por exemplo, em Santa Catarina tem um decreto que está obrigando por 7 dias o fechamento do comércio. Não só o comércio, como as empresas, os prestadores de serviço. Então, se o comerciante, se o prestador não pode prestar serviço, é razoável também que o condômino não possa ter o serviço de um personal trainer ou de uma massagista. Então,
o que vale para o mundo de fora vale para o condomínio, porque senão nada adiantaria na contenção dessa doença. Logicamente que o síndico responde para os excessos. Se ele achar, por exemplo, ele inventou que tem que esvaziar os apartamentos, ele vai responder pelo excesso. Mas se ele tiver condizente com a realidade dos fatos, ele tem sim um poder executivo para tomar medidas. Ele não tem poder de polícia. Ele não pode ir lá e realizar uma situação à força. Por isso ele tem as autoridades sanitárias e também a força policial, caso seja necessário. Tá, Rodrigo, eu vou abrir aqui para a Kellen, ela faz o seguinte comentário aqui, uma pergunta. E o direito de ir e vir dos moradores diante dessa situação? E aí eu complemento assim, o síndico pode dar um toque de recolhimento, pessoal, a partir de tal hora... Então, o toque de recolher é algo muito extremo. Se o Estado não fez... Foi uma expressão assim... Mas é interessante, sim, Kleber, porque logicamente que ele pode regrar e ele tem que estar alinhado com o poder público. Eu acho que, por exemplo, o que aconteceu na China, os chineses proibiram os visitantes dentro dos condomínios. Então, você não podia realizar uma visita. Então, eu acho que o síndico pode impor, sim, limitações e restrições. Nada adianta da pessoa não poder ir no shopping center e realizar uma festa com 50 pessoas na sua unidade. Tem muita gente que, infelizmente, é alheio à realidade. Entendi. Aqui tem outra pergunta aqui, ó. Condomínio que tem AGO. O que é AGO, Rodrigo? Assembleia Geral Ordinária. Ok. É a assembleia que é realizada uma vez por ano para a eleição do síndico, eventualmente, se o mandato for de 2 anos e estiver vencendo o prazo, prestação de contas e a previsão orçamentária. Legal. Essa pergunta é do pessoal do Compreendendo o Seu Direito e vai casar muito com o meu condomínio hoje, ele está vivendo isso. Então, ele vai ter essa assembleia, quer dizer, estava prevista a assembleia, ele fala aqui, ó, assembleia é prevista, então, para março. Nele, o condomínio pode suspender o ato, mesmo que seja de prestação de contas, ou melhor, pedir autorização judicial. Então, vamos lá, Kleber. Situações extremas requerem medidas extremas. Então, ele deve suspender. Se não pode aglomerar, como é que ele vai fazer uma assembleia num local fechado com algumas pessoas? Então, ele vai cumprir a lei, mas vai desguarnecer a saúde de todos. Então, imagina uma situação extrema. A assembleia foi realizada, mas 3 pessoas contraíram Covid e 2 morreram. Quer dizer, é um contrassenso. Então, o que nós estamos orientando, até como representante, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial do Estado de São Paulo, existe uma orientação que está no site dizendo que, nesse momento, as assembleias devem ser suspensas. Tão logo se restabeleça a paz e a vida normal, as pessoas vão se reunir e a assembleia, infelizmente, o síndico, eu tenho até um artigo nesse sentido, vou te disponibilizar, se você quiser depois mandar para os seus ouvintes, no sentido de que, com base no 1324 do Código Civil e no entendimento do Nascimento Franco, que é um dos grandes doutrinadores, que o mandato que está terminado, o síndico permanece até que nova eleição seja feita. E se não houver oposição dos demais, ele permanece. Então, logicamente que não é uma situação regular do ponto de vista jurídico, mas não tem o que se fazer nesse momento. A pessoa perguntou, como é que ela vai recorrer ao judiciário? O judiciário está fechado. Exatamente. Eu tenho conversado com magistrados também. O judiciário está fechado, ele já funciona de uma forma não tão célere muitas vezes, então só vão funcionar as questões extremamente urgentes. Nós tivemos um caso, provavelmente a pessoa está nos escutando, aonde o condomínio resolveu, por bem, realizar uma assembleia com mais de 1.000 unidades. Recorreu-se ao judiciário, e no plantão judiciário, o judiciário resolveu suspender a realização da assembleia, porque não é sensato. A lei diz que tem que fazer assembleia, entendi. A lei diz que o síndico tem que representar, e o judiciário entendeu, existe uma questão maior do que o interesse particular, que é o interesse do Estado. Então, nesses momentos, prevalece a supremacia do poder público sobre o privado. E o interesse público hoje é a preservação da vida.